Somente como um representante do Espírito Santo, Estado que nos últimos anos se apresentou ao país como grande produtor de petróleo e gás, este que representa um novo, decisivo e relevante ciclo econômico em nosso Estado, mas não por ser apenas importante para a economia do meu Estado, por ser um tema da maior relevância, por ter uma importância estratégica para o nosso país, é que acompanhei de perto, na semana passada, a 11ª rodada de licitações de blocos exploratórios de petróleo e gás realizados pela Agência Nacional de Petróleo. O Brasil, a meu juízo, não marcou apenas um gol, senhor presidente. Eu acho que o Brasil marcou uma goleada. É fato que depois de um jejum de 5 anos sem a oferta de novos blocos no mercado e 5 anos sem concessões, os investidores tiraram nesta 11ª rodada todo o atraso que o nosso Brasil necessitava. Entre uma rodada como essa e a efetividade do processo de produção, nós teremos um período de pelo menos de 5 a 7 anos. A Agência Nacional de Petróleo teve uma arrecadação recorde de 2,8 bilhões de reais com a venda de 142 blocos exploratórios. O ágio sobre o preço mínimo estabelecido para a concessão das áreas chegou a aproximadamente 800%. Inegavelmente um sucesso sem precedentes. O volume de investimentos previstos nos blocos arrematados é da ordem de 7 bilhões de reais. Todos esses dados já devem efetivamente ser do conhecimento das senhoras e dos senhores senadores e de todos aqueles que acompanham de perto este que é um tema muito relevante e importante para o nosso país. O que pretendo aqui não é reprisar esses dados. O que pretendo aqui é chamar a atenção para pelo menos 2 questões que considero da maior importância na 11ª rodada feita pela Agência Nacional de Petróleo. A primeira delas, senhor presidente, é o sucesso da estratégia de desconcentrarmos as áreas exploratórias. Como decorrência do avanço dos estudos geológicos, foram ofertadas áreas fora do eixo tradicional, São Paulo, Rio de Janeiro e o meu Espírito Santo. 11 estados foram contemplados e a vedete da rodada foi a margem litorânea que vai do Rio Grande do Norte até o Amapá, margem conhecida como setentrional. Além disso, foi possível registrar que o Brasil não se resume ao pré-sal ou não se resume ao pós-sal, em que pese toda a importância dessa descoberta para o Brasil. Foi grande o interesse por áreas terrestres, onde a bacia do Parnaíba foi destaque, mas também foi grande o interesse por blocos em águas rasas e águas profundas. Foi muito gratificante ver o interesse de investidores por áreas localizadas nos estados do Maranhão, do Ceará, do Piauí. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o que já está hoje sendo produzido no Brasil representa apenas 5% das bacias sedimentares. Eu me congratulo muito com o meu amigo, o senador Wellington Dias, por ver o Piauí sendo destaque, não apenas o Piauí, o Delta do Parnaíba, o Maranhão, enfim, a ANP tomando esta que era uma reivindicação que nós fazíamos e fazemos aqui sempre em nossos debates, sobretudo na Comissão de Assuntos Econômicos, para que a pesquisa e a exploração possa ser desconcentrada. Quer dizer, hoje a produção de petróleo e gás, ela está concentrada em torno do Espírito Santo e do Rio de Janeiro.
Esses dois estados representam 89% da produção nacional de petróleo e aproximadamente 56% da produção de gás. Por que razão? Porque a Agência Nacional do Petróleo, ao longo dos últimos anos, não desconcentrou a exploração de petróleo e gás, não é, em todo o território brasileiro. Mas ouço com prazer o meu querido amigo, estimado senador Wellington Dias. Senador Ferraz, eu primeiro quero reconhecer aqui do trabalho de Vossa Excelência, no sentido de que se tenha essa expansão dessa riqueza no Brasil. Mais ainda, eu creio que o que nós não podemos perder na história é exatamente esse início, não é, que começou, e é preciso reconhecer aqui, eu lembro, eu era governador em 2003 e tinham me entregue ainda ali no segundo semestre, já depois da eleição, em 2002, uma pesquisa que um cidadão, já com quase 100 anos de idade, um dia chegou e me entregou, disse, olha, eu tenho uma esperança em você, já falei com outros governadores do Piauí, ninguém nunca me levou a sério. E me entregou um documento, uma pasta. Eu sou pesquisador da Departamento de Mineração, me parece, que era o nome antes da Petrobras. Seu estado tem gás e tem petróleo. E eu fiquei ali olhando aquilo. Eu sei que você não vai acreditar. E tem soya gas também. Aí ele dizia, mas vá lá na Agência Nacional de Petróleo, que você vai encontrar esse documento aqui. Isso aqui é uma cópia. E aí eu conversei com o presidente Lula, o Alexandre, que era na época da ANP, depois o Haroldo Lima, localizaram, e o presidente Lula autorizou 84 milhões para fazer a pesquisa na bacia do Parnaíba, se confirmando, Capinzal inicialmente, no Maranhão, que já está em fase de exploração, e agora, é claro, comemoramos esse êxito de 14 lotes do lado do Piauí, 6 do lado do Maranhão, já vai entrar na segunda rodada com o gás do xisto e em mar. Tá certo? E em mar. Então, eu creio aqui defender que, de um lado, o Brasil precisa tocar as explorações das áreas já conhecidas e manter e completar a pesquisa, não só para gás e petróleo, mas para todos os minérios nas outras áreas. Então, parabéns a Vossa Excelência e comemoro também as importantes vitórias no Espírito Santo. Vale lembrar, senador Wellington Dias, e Vossa Excelência foi um protagonista dos debates que nós fizemos aqui no Senado, infelizmente em campos divergentes, mas democrático e civilizado. Nós vivemos aqui talvez o maior conflito federativo deste mandato que estamos a exercer, Vossa Excelência representando o Piauí, eu representando o Espírito Santo, mas nós dois e tantos outros senadores representando o país. Na prática, o que nós podemos perceber é que a concentração das pesquisas e da exploração e produção de petróleo em poucos estados serviu para potencializar esse conflito que nós vivemos aqui. É previsível, é natural, já é possível perceber uma distensão nas relações federativas dentro e fora do Congresso Nacional. Isso vai nos levar a um ambiente de maior racionalidade nesse debate, não apenas na distribuição dos nossos royalties, mas naquele que é um debate fundamental que nós precisamos fazer, que diz respeito à aplicação desses royalties. Até porque muitos dos estados que se posicionaram naquele momento como não produtores, agora vão se posicionar como estados produtores. E isso seguramente vai ter como conclusão e como resultado a distensão desse ambiente político, considerando que muitos estados federados terão acesso a essa riqueza que poderá favorecer e fortalecer o desenvolvimento econômico e social em mais estados e mais regiões do nosso país. Essa, por si só, já teria sido, a meu juízo, uma grande vitória a comemorar na 11ª rodada da licitação feita pela Agência Nacional do Petróleo. Esse foi um importante passo,
Mas não apenas esse, não apenas esse. Eu acho que há uma outra lição que nós precisamos refletir sobre ela. Sem dar lugar a questionamentos ideológicos, sem reavivar debates infrutíferos, a Agência Nacional de Petróleo mirou na eficiência, mirou nos resultados, e por isso garantiu sucesso na 11ª rodada, usando o velho, mas bem-sucedido e vitorioso processo de licitação através das concessões. O mesmo que foi utilizado nos 10 leilões anteriores, que produziu um excepcional resultado não apenas para o nosso país, mas também possibilitou um resultado excepcional para a Petrobras, pois foi nesse ambiente que nós vimos os resultados, a produtividade, a eficiência da Petrobras ampliar-se de maneira exponencial. O leilão trouxe de volta ao Brasil a gigante americana ExxonMobil, a maior empresa de petróleo do mundo, além de ter atraído outros investidores de grande porte, como a francesa Total e a inglesa British Petroleum. Boa notícia foi também a participação de várias empresas privadas brasileiras, como a Petra, a Ouro Preto e até mesmo a Capixaba, que nos orgulha, e Metame, principalmente em campos de terra. Até mesmo a OGX surpreendeu com a compra de muitos blocos, e também a Petrobras, que arrematou 34 blocos de forma isolada ou em consórcios com diversos agentes privados. Se os acertos do leilão de ontem foram visíveis, eles merecem também de nossa parte, acho eu, uma reflexão cuidadosa. Quantos bilhões, senhor presidente, quantos bilhões deixamos de arrecadar nos últimos 5 anos com a suspensão das rodadas de licitação de petróleo e gás? Para um palpite conservador, pouco ousado, perdemos pelo menos 10 bilhões de reais para os cofres da União. E tantos outros recursos que naturalmente seriam investidos na atividade econômica. E o prejuízo não pode ser medido apenas pelo que deixamos de arrecadar em bônus de assinatura. É preciso levar em conta a estagnação da produção nesses últimos 5 anos, inclusive a queda, pequena é verdade, mas a queda de 2%, de 2 pontos percentuais que observamos no ano de 2012. Neste ano, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, neste ano, em 2013, pasmem, as áreas concedidas em exploração resumem-se a 1/4, a 25% daquilo que nós, brasileiros, explorávamos há 5 anos atrás. Andamos de lado, perdemos tempo, e essa reflexão precisa ser observada. Outro dado revelado em artigo do professor Adriano Pires. No ano passado, as 5 maiores empresas de petróleo do mundo investiram, senhor presidente, 100 bilhões de dólares em todo o mundo. Nenhum centavo, evidentemente, foi investido em nosso país, gerando aqui atividade econômica e multiplicando as oportunidades para os brasileiros por uma simples razão: os leilões estavam suspensos. As grandes empresas saíram do Brasil em busca de oportunidades crescentes em outros países, em outras regiões. Mas o maior prejuízo ficou com as pequenas e médias empresas, que ensaiavam, que se organizavam, que se planejaram para participar do setor. Várias dessas pequenas empresas, que dariam uma diversificação nesse mosaico, simplesmente não tiveram fôlego para sustentar esse jejum de 5 anos sem que nós pudéssemos disponibilizar qualquer tipo de concessão, qualquer tipo de rodada de concorrência para ampliarmos a produção de petróleo. Se a perda, enfim, de bônus foi grande, a perda substancial foi de atividade econômica,
de novos negócios, empregos bem remunerados e de qualidade. Esse sim foi um prejuízo que nós precisamos considerar e precisamos refletir. As licitações foram interrompidas após a descoberta do pré-sal. Em meio às mudanças do marco regulatório do setor, de uma discussão acalorada em torno dos modelos de concessão e de partilha, e da pressão pela redistribuição dos royalties. Ficamos aqui perdidos em conflitos ideológicos. O sucesso, mais uma vez, vem garantindo que o velho modelo de concessões, velho porém ousado, velho porém contemporâneo, e esse é o mesmo antagonismo e é até contraditório, porque ele é velho, ele é ousado, mas ele é o que deu certo, não apenas nos 10 anos anteriores, mas agora na 11ª rodada. Estou convencido, senhoras e senhores senadores, que chegou o momento, enfim, de termos a humildade suficiente para refletirmos e revermos as nossas escolhas. A escolha ou as escolhas que fizermos agora, elas terão enorme impacto na vida, no cotidiano e no dia a dia das futuras gerações. Por que mudar um modelo que vem se comprovando como positivo e como vitorioso? Por que, a não ser por um debate ideológico, insistimos numa mudança cujos resultados ainda são absolutamente incertos e duvidosos? É com base nessa reflexão, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que apresentei no final do ano passado, aqui no Senado, projeto que adota o regime de concessões como modelo único para a produção e exploração de petróleo, tanto na camada pré-sal como na camada pós-sal. Regime único por ter se apresentado vitorioso. Assim, o PLS 416 de 2012 estabelece a concessão como modelo contratual, tanto para o pós-sal quanto para o pré-sal. E aqui eu aproveito a oportunidade para reivindicar do presidente, do meu querido presidente, amigo, querido e fraterno, senador Vital do Rego, que nós possamos distribuir esse processo, esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, para que ele possa tramitar, e nós possamos, na Comissão de Constituição e Justiça, que possamos, na Comissão de Assuntos Econômicos, fazer um debate técnico e um debate político, aliando a boa política e a boa técnica, que poderá produzir, estou convencido, excepcionais resultados para o nosso país. Será, enfim, necessário, obviamente, aperfeiçoar o regime de concessões ao tamanho do potencial das reservas do pré-sal, mudanças devidamente previstas em nosso projeto, que de forma alguma nos colocamos como donos da verdade, mas como proposta para que esse debate possa ser enfrentado e possa ser aprofundado. Que também tenham cuidado de assegurar que novas áreas exploratórias sejam oferecidas de modo mais disperso pelo território nacional, de modo a manter como contínua e permanente a decisão acertada da Agência Nacional de Petróleo em desconcentrar a pesquisa e a exploração no território brasileiro. E já caminho para o encerramento, senhor presidente. Aliás, é comprovado, senhor presidente, que a maior riqueza do petróleo vem das oportunidades de negócios e da geração de empregos e renda, infinitamente maiores que a distribuição das rendas governamentais. Insisto, precisamos mirar os resultados, fortalecer a indústria do petróleo e gás, com a geração de mais oportunidades, de modo a dar ao arranjo econômico mais dinamismo e, inclusive, mais transparência. Fortalecer sempre a Petrobras, orgulho nacional e de todos os brasileiros. Fortalecer a Petrobras e a harmonia entre os Estados federados. Ao fortalecer a harmonia, nós estamos também aprofundando
este grande arranjo em torno do Pacto Federativo e da solidariedade federativa. Enfim, fortalecer a estratégia de conduzir a economia brasileira para um maior crescimento, para uma proteção ainda mais forte nesse momento de tantas incertezas e de tanta insegurança no cenário internacional. Senhor presidente, é essa a manifestação que faço, é essa a reflexão que trago. A 11ª rodada, ela precisa, acho eu, entrar na agenda do Senado Federal. Os seus ensinamentos, aquilo que vem dando certo. Esta é uma reflexão e muito mais do que uma reflexão, este é um debate que o Senado Federal precisa fazer em torno desta riqueza, que é uma riqueza que pode, enfim, se traduzir na multiplicação das oportunidades para os brasileiros. Mas é sempre bom lembrar, mundo afora, nós temos países que são ricos em petróleo, mas que a sua gente, que o seu povo, que a sua sociedade está mergulhada na miséria por conta dos equívocos nas escolhas das governanças em torno deste que é um recurso muito importante para o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.